pessoal, meu nome é Philip Doyle, sou trompista e professor da Escola de Música da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Por mais de 40 anos, tenho atuado nas orquestras cariocas e atualmente sou primeira trompa solista da Orquestra Sinfônica do Teatro Municipal do Rio de Janeiro e primeira trompa da Orquestra Petrobras Sinfônica. Também atuo no Quinteto Villa-Lobos há mais de 30 anos. Bem-vindos a mais uma aula do Projeto Espiral, uma das linhas de ação do Sistema Nacional de Orquestras Sociais, o SINOS, projeto resultante do convênio entre a Funarte e a UFRJ. O tópico da aula de hoje é transposição. Uma boa parte do repertório dos períodos barroco, clássico e romântico foi escrito para trompas em outros tons, além da trompa em Fá utilizada hoje em dia. Os grandes compositores escolhiam o tom de suas obras de acordo com as características de timbre de cada tonalidade, e isso refletia na escolha das trompas naturais utilizadas. Um exemplo disso seria o primeiro e o quarto movimentos da Sétima Sinfonia de Beethoven, em que o compositor escreve para a trompa em Lá, um instrumento relativamente curto de timbre brilhante, contrastando com as trompas em Mi e em Ré dos outros movimentos. Os trompistas utilizavam bombas ou crooks de tamanhos diferentes para montar seus instrumentos num tom relevante à obra a ser tocada. Até então, todo o repertório para trompa era escrito em Dó, cabendo o trompista a escolher a bomba mais adequada para o tom indicado pelo compositor na partitura. Com a invenção da válvula, no século XIX, chegou-se à conclusão que a trompa em Fá se adaptava melhor ao repertório da época, reunindo as qualidades das trompas curtas e brilhantes com as características timbrísticas das trompas mais compridas. Os primeiros instrumentos com válvulas eram utilizados como trompas naturais, em que as chaves substituíam a troca de bomba para a mudança de tom. Foi somente anos depois em que a trompa foi utilizada como um instrumento cromático. Nessas alturas, o trompista já estava acostumado a transpor sua parte de acordo com a tonalidade da obra, e até hoje o trompista contemporâneo deve desenvolver a habilidade de transpor em qualquer tom a fim de ler as peças dos períodos clássico e romântico. Na aula de hoje, abordamos a técnica de transpor por intervalo. Trompa em Mi. A maneira mais simples para transpor para a trompa em Mi é de apenas ler cada nota um meio tom abaixo da nota escrita. É uma transposição muito comum e grandes obras foram escritas utilizando essa transposição. A ópera Fidelio de Beethoven é um bom exemplo. O domínio da escala de Si maior é essencial para essa transposição. Trompa em Mi bemol, uma das transposições mais comuns. Podemos pensar cada nota um tom abaixo da nota escrita. O tom de Mi bemol possui 3 bemóis na armadura, mas por ser em Fá, com um bemol na armadura, a trompa utiliza a escala de Si bemol para esse tom, ou seja, de apenas 2 bemóis. Muitas obras já foram escritas com esta transposição, incluindo 3 concertos de Mozart e a Sinfonia Heroica de Beethoven. Trompa em Ré. Para esta transposição, podemos pensar uma terça abaixo das notas escritas.
utilizando a escala de Lá, que soa Ré, em tons reais, ou diapasão de orquestra. Haydn escreveu 2 concertos para a trompa nesse tom. Trompa em Ré bemol. Uma transposição rara, podemos pensar uma terça baixa, porém utilizando a escala de Lá bemol, que soa Ré bemol. A gente encontra essa transposição em algumas óperas italianas. Trompa em Dó, uma transposição muito importante, pois ajuda o trompista a tocar as partes de instrumentos não transpositores, como as cordas e os teclados. Lemos uma quarta abaixo, utilizando a escala de Sol com um sustenido. A famosa chamada de trompa alpina do último movimento da Primeira Sinfonia de Brahms foi escrita nessa transposição. Trompa em Si bequadro. Para esta transposição, precisamos utilizar a armadura de Fá sustenido maior e Lé uma quarta aumentada abaixo. Era relativamente rara, mas obras importantes foram escritas utilizando essa transposição. O segundo movimento da Segunda Sinfonia de Brahms é um bom exemplo, com um belíssimo solo para a primeira trompa. Para a transposição em Si bemol, utilizamos a escala de Fá maior, lendo uma quinta abaixo. A transposição em Si bemol alto é também usado. Nesse caso, transportamos uma quarta acima. Cuidado para não confundir a trompa em Si bemol com a de Si bequadro, pois no repertório alemão, a letra B significa Si bemol e a letra H significa Si bequadro. O solo do início do segundo concerto para piano de Brahms está escrito nessa transposição. Vamos analisar as transposições ascendentes, começando com a de Fá sustenido, uma transposição rara. Podemos usar a escala de Dó sustenido e Lé um meio tom acima de cada nota. A ópera Carmen, de Bizet, utiliza essa transposição. A trompa em Sol é uma transposição importante. O solo do Pavane, de Ravel, foi escrito nessa transposição. Pensamos um tom acima de cada nota e usamos a escala de Ré. A transposição de Lá bemol é rara, mas usada em ópera italiana. Normalmente, uma oitava abaixo. Pensamos uma terça acima, utilizando a armadura de Mi bemol maior. Trompa em Lá é bastante comum, como falamos antes. A sétima de Beethoven utiliza essa transposição. Pensamos uma terça acima com a armadura de 4 sustenidos e a escala de Mi maior. Espero que tenha simplificado esse assunto que pode causar muita confusão. Como a leitura à primeira vista, a prática é fundamental. Espero vocês na próxima aula. Até logo.